Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, oh, recaio de novo em tuas mãos, eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso,
ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Olá, meus amigos, minhas amigas. Olá, Igreja da Vila. Como é bom a gente poder estar aqui juntos nesse momento, nesse espaço tão gostoso que a gente tem para celebrar, para orar, para poder ouvir a voz do Senhor ao nosso coração, receber dele uma mensagem especial nessa semana para que a gente possa pensar, refletir e praticar, para que durante os nossos dias, tudo isso que a gente ouve, tudo isso que a gente tem de reflexão aqui, possa extravasar para a nossa rotina, para o nosso trabalho, para a nossa família, e nós possamos viver os princípios e valores do reino de Deus que transformam tanto a nossa vida. Além de tudo, nós temos um espaço aqui que, mesmo virtual, é um espaço de comunhão, é um espaço de se conectar um ao outro na comunidade de Jesus aqui, a igreja dele, a Igreja da Vila. É muito bom estarmos aqui, é muito bom saber do cuidado, do carinho, do amor de Deus para as nossas vidas, o amor dele para a nossa comunidade, para a nossa igreja. Nós temos vivido dias onde isso tem nos faltado, isso tem feito muita falta. E com certeza o espaço dos grupos pequenos durante a semana, o espaço aqui da nossa conexão durante esse momento de culto tem feito diferença nos nossos dias e nas nossas vidas. Eu quero convidar você a participar desse momento, mas com todo o teu coração, com toda a tua alma, com tudo que você é. Não somente assistir, não somente ouvir, mas participar, viver, entregar, dedicar o seu culto ao Senhor nesse momento. Para a gente iniciar o nosso momento de adoração, de celebração, de festa diante do Senhor, nós queremos lembrar de um salmo muito bonito, que fala tanto ao nosso coração e é tão pertinente para esses dias que nós estamos vivendo, que é o Salmo de número 37. Olha só o que alguns versos desse salmo têm a nos dizer. Ele fala assim: confie no Senhor e faça o bem. Assim, você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá.
Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Vamos orar, entregando o nosso coração e entregando a nossa alma ao Senhor, pedindo para Ele esse descanso para cada um de nós nesse momento? Senhor Jesus, como é bom poder nos entregar, como é bom poder nos derramar, como é bom poder nos render aquilo que o Senhor é para nós, ó Deus. Como é bom, Deus, poder confiar naquele que é todo-poderoso, naquele que é soberano, naquele que está acima de todos e acima de tudo, Pai. Aquele que tem o controle da história e sabe exatamente o que está acontecendo em todo o mundo nesse momento. E aquele que tem o controle da nossa história e sabe o que está acontecendo no nosso coração nesse momento. Senhor, tem dias que estamos felizes, alegres, contentes, nós estamos, ó Pai, com o coração, ó Pai, celebrando, festejando. Mas tem dias que estamos tristes, abatidos. Tem dias que nós estamos desanimados, cansados, nós estamos precisando urgentemente da presença do Senhor, da graça do Senhor, dessa restauração, desse revigorar que o Senhor pode fazer na nossa vida. Independente de como estamos agora, nós queremos pedir algo para o Senhor nesse momento. Fica com a gente. E que a tua presença inunde o nosso ser de uma forma tão intensa e tão grande que nós possamos sentir, ouvir, experimentar e viver o Senhor Jesus nas nossas vidas, aqui, nesse momento tão especial e tão bonito que o Senhor nos deu. Fica conosco, fica com a tua igreja. Nós pedimos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Oi Vila Gui, tudo bem? Eu sou o tio Nemo e hoje eu vou contar uma historinha para vocês, tá bom? Preste atenção. Existia numa cidade muito distante um menininho chamado Orozimbo. É um nome estranho, né? Mas esse era o nome dele, era Orozimbo o nome dele. Orozimbo era um menininho crente que ia para a igreja todo domingo com os pais dele, igual vocês fazem também com seus pais, né? Todo domingo vocês vão à igreja. Um dia ele estava lá na igreja e ele escutou o pastor ler um versículo que chamou a atenção dele. Sabe qual é o versículo? Vem comigo, ó. Está lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, que diz assim, ó. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Pois bem, o Orozimbo ouviu isso e foi para casa pensando nessa palavra dízimo. Chegou em casa e perguntou para o pai dele, falou, papai, o que é dízimo? Aí o pai dele explicou, falou, olha Orozimbo, dízimo é quando a gente separa uma parte do nosso dinheiro, do dinheiro que a gente ganha, e dá para Deus, entrega na igreja, tá? Por exemplo, o papai trabalha, recebe um salário todo mês, então esse salário que ele recebe, esse dinheiro que ele recebe, ele separa uma parte e dá para a igreja, isso é dízimo. O Orozimbo entendeu, falou, legal papai. Mas papai, por que a gente dá dinheiro para a igreja? Olha Orozimbo, primeiro porque é um mandamento de Deus. Nós não lemos ali? Tragam o dízimo à casa do Senhor. Então é um mandamento que Deus nos dá. Deus está pedindo que a gente faça isso, tá bom? E o segundo é porque a igreja precisa de sustento. A igreja precisa pagar a conta de água, conta de luz, precisa pagar a faxineira que deixa a igreja limpinha todo domingo, precisa pagar salário das pessoas que trabalham na igreja, então ela precisa se sustentar. E o mais importante de tudo isso, de todas essas contas que ela paga, é ajudar pessoas. É dever da igreja anunciar o evangelho e ajudar pessoas. Você tem sua casa, você tem sua comidinha, você tem seus brinquedos, mas você sabe que tem criança que não tem nada disso? Tem criança que não tem nem o que comer, passa fome, não tem um brinquedinho para brincar. Então a igreja ajuda essas crianças e os pais dela para que elas tenham alguma coisa, tá bom? Ouvindo isso, Orozimbo ficou encantado.
Entendi, papai. É por isso que nós temos que dar o nosso dinheiro, o nosso dízimo para a igreja. E eu quero fazer isso também, papai. Assim que eu crescer, que eu começar a trabalhar, eu vou separar meu dinheiro e vou dar para a igreja. O pai, vendo esse entusiasmo do Orozimbo, ele falou o seguinte para ele: Orozimbo, sabe que você já pode dar o dízimo hoje? Ele estranhou: mas papai, eu não trabalho, eu não tenho dinheiro. Sim, mas você já ganha um dinheirinho sim. O papai dá um dinheiro para você de vez em quando, a mamãe dá um dinheirinho. Eu lembro que a vovó esteve aqui no seu aniversário e deu um dinheirinho para você. Você pode separar uma parte desse dinheiro e dar de dízimo para a igreja. Orozimbo adorou a ideia, tá? Porque ele sabia que Deus ia gostar disso, que desde pequenininho ele já tivesse o desejo de praticar de dar o dízimo para a igreja, tá bom? Então ele falou: papai, eu quero dar, mas como é que eu faço isso? Quanto que eu dou? Se eu der o dinheiro que eu tenho, eu fico sem. Não, é muito simples, Orozimbo. A igreja nos orienta com relação a isso. A Bíblia nos orienta com relação a isso. A palavra dízimo significa a 10ª parte, tá? Então significa que você vai pegar o que você recebeu, você vai dividir por 10 e a 10ª parte você vai dar para a igreja como dízimo. Vamos fazer uma conta bem rapidinha aqui, ó. Eu vou ensinar aqui, é uma conta de matemática, certamente você já está aprendendo na escola e você vai entender isso direitinho, tá bom? Suponhamos que isso aqui é dinheiro, não é bombom não, isso aqui é dinheiro. Então aqui nós temos 10 reais. Cada bombom desse é R$1. Você vai pegar esses 10 reais, vai dividir por 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, está dividido. Então você vai dar a 10ª parte. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a 10ª parte. Isso vai ficar com você, isso você vai dar para a igreja. Você vai colocar dentro do envelope, vai colocar o seu nome, escreve lá dízimo e entrega para a igreja, tá bom? É assim que você vai fazer. Legal, papai, vou começar a praticar isso. Agora, Orozimbo, lembre-se de uma coisa, tem uma coisa muito importante que você precisa se lembrar. O mais importante do que dar a 10ª parte, ou mais, ou menos, seja o que você for dar de dinheiro para a igreja, sempre que você pensar em dinheiro para dar para a igreja, você tem que lembrar de uma coisa muito importante que Deus nos alerta, que está lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios, que nós vamos ler também. Vem aqui comigo, ó. É esse versículo aqui, ó. Deus coloca lá, dizendo assim, ó: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Orozimbo, Deus ama a quem dá com alegria. Se na hora que você estiver dando lá o seu dinheirinho, você pensar assim: ah, mas e se esse dinheiro me fizer falta? E se eu precisar comprar alguma coisa e não tiver dinheiro? Tem alguma coisa errada. Você está dando com pesar, você está preocupado com o que você está dando, mas Deus quer que você dê com alegria. Então você tem que orar ao Senhor. E se você orar, sabe o que o Senhor vai fazer? Ele vai colocar alegria no seu coração e vai fazer você lembrar de uma promessa maravilhosa. Sabe onde está essa promessa? Está lá no versículo que nós lemos no começo, porque nós lemos a primeira parte, mas tem a segunda parte dele. A segunda parte do versículo diz assim, ó, acompanhe comigo aqui, ó. Ponha a minha prova. Se você está achando que o dinheiro que você está dando para a igreja vai fazer falta para você, Deus está falando, então prove, dê o dinheiro, dê o seu dinheiro, você vai ver se vai faltar ou não. Põe a minha prova, diz o Senhor, e vejo se não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Olha, Deus está dizendo que Ele vai abrir as janelas dos céus. Sabe o que é isso? Ele vai abrir oportunidades. Ele vai te dar tantas bênçãos que você não vai ter nem onde guardar. Ele não vai deixar faltar nada daquilo que você realmente precisa. Essas são as promessas de Deus para a nossa vida. Então, sempre que você for dar o dízimo, sempre que você pensar em dar o dinheiro para a igreja, lembre-se, dê com alegria, porque Deus vai nos abençoar muito e isso é uma promessa dele. Então, isso é dízimo. É uma lição que eu tentei trazer para você hoje, espero que você tenha entendido e que Deus abençoe vocês, tá bom? Um beijo para todos.
estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Deus. Salmos 42, 5. Mas que cheio quero estar.
caminho não é o meu. E se a tristeza chegar e ninguém se importar, que eu possa então me lembrar. Deus é tão sábio para enganar-se. Deus é tão bom, não falhará. E quando eu não entender, quando eu não o ver, em sua mão perceber, confiarei. Ele conhece o futuro e o guarda em suas mãos de amor. Nossa esperança está em Deus, segurança nele achei. Incomparável é o seu amor, nos guiará em paz, e como oleiro está moldando-nos para um dia sermos como Ele é. Deus é tão sábio para enganar-se. Deus é tão bom, não falhará. E quando eu não entender, quando eu não o ver, nem sua mão perceber, confiarei. Ele tão somente é fiel. Ele sabe o que é melhor pra mim. E quando eu não entender, quando eu não o ver, nem sua mão perceber, confiarei. Como é bom, igreja, como é bom a gente ter um tempo aqui juntos para olhar para a palavra do Senhor e perguntar para ela o que você tem a me dizer. O que hoje eu preciso aprender diante de tudo que o Senhor está fazendo em mim, diante de tudo que o Senhor está construindo na minha vida, no meu caráter, naquilo que eu sou, naquilo que eu sinto, em como eu estou. O que o Senhor tem para falar comigo? Fala comigo. Esse é o momento de ouvirmos a voz de Deus, esse é o momento de olharmos para a palavra dele, esse é o momento de olharmos para ele e dizer, fala comigo, Senhor, em nome de Jesus, eu quero ouvir tua voz. E eu queria convidar você a fazer essa oração, aí onde você está. Senhor, fala comigo, eu preciso muito ouvir tua voz. Vamos fazer essa oração juntos? Senhor, nós cantamos, nós declaramos o teu amor, nós declaramos a nossa dependência ao Senhor, nós confiamos no Senhor, mas nesse momento nós queremos ouvir a tua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer, e o quanto isso é importante para cada um de nós, ouvir a sua voz, ouvir aquilo que só o Senhor pode falar aos nossos corações. Então, Senhor, fala com a tua igreja, fala com a igreja da vila, fala com cada um dos nossos corações, porque nós precisamos do Senhor. Nós pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.
É muito legal a gente parar um pouquinho e pensar. É muito legal a gente parar um pouquinho e olhar para dentro de nós para tentarmos entender o que está acontecendo com a nossa vida. Nós vivemos uma vida muito corrida e às vezes nós não temos tempo, ou nós não fazemos o nosso tempo numa proporção que a gente pare e pense. Nós temos um momento de reflexão, momento de meditação mesmo, onde nós conseguimos olhar para o nosso coração e tentar entender o que está acontecendo na minha vida, o que está acontecendo comigo. Às vezes nós nos vemos em tempos tão áridos e tão secos. Nós temos sede, mas nós não sabemos de quê. Nós temos necessidades, mas nós não sabemos do quê. Nós estamos estranhos, esquisitos, mas a gente não sabe nem colocar para nós mesmos o que está acontecendo no nosso coração. Você já viveu isso aí nesses dias tão conturbados e malucos que nós temos vivido, onde nós somos expostos constantemente a nós mesmos, mas parece que nós nos perdemos porque nós não sabemos o que está acontecendo com o nosso interior, com o nosso coração. Sentimentos vêm, emoções vêm, nós não sabemos lidar com elas porque nós nem sabemos que emoções são essas. Gente, eu parei um pouco essa semana para pensar o quanto nós precisamos de algumas coisas para a gente viver. E se tirar essas coisas da nossa vida, com certeza nós teremos efeitos desastrosos no nosso organismo, na nossa vida física mesmo. Por exemplo, quando você está com muita sede, você só pensa uma coisa: eu preciso de água. A única coisa que vem na tua cabeça no momento que você está com sede é saciar a sua sede com água. Se você não está em casa, você pensa logo: eu preciso passar em algum lugar, comprar água, eu preciso matar a minha sede. Se você está em casa, você é capaz de parar qualquer coisa que está fazendo para pegar um copo de água e tomar água. E lembra da sensação que a gente tem quando a gente toma água com sede? Parece que a gente está sendo saciado, parece que a gente está sendo... É uma refrescância que desce no nosso corpo e uma sensação que é indescritível. Palavras não conseguem descrever o que a gente sente, mas eu sei que você sabe do que eu estou falando. Gente, nesse momento, nesse exato momento, seu corpo está trabalhando num monte de reação química para você saber o exato momento que você tem que ingerir líquido. O corpo tem uma quantidade de água enorme, varia de 60% a 70% de água dentro das nossas células, fora das nossas células, entre os nossos tecidos, no nosso organismo, circulando nas nossas veias. Imagina, são 70% da nossa constituição de água. Essa água, ela não permanece todo o tempo no nosso corpo. Pensa nisso. Nós perdemos muito dessa água no suor, na urina. Quando nós respiramos, nós perdemos água. E é por isso que é tão importante a gente ingerir água. Os especialistas falam que a gente tem que ingerir uma quantidade de 2 a 3 litros de água por dia. Eu sei que não é fácil para todo mundo. Tem gente que consegue, tem outros que não. Mas, à medida que existe menos água circulando no nosso sangue, existe uma reação muito interessante do nosso organismo, porque tem alguns neurônios no nosso cérebro que eles enviam mensagem dizendo que é a hora de procurar água. Parece que bate a sede e um monte de coisa começa a acontecer no seu organismo. É tão automático e tão natural isso que a gente nem percebe. Mas quando a gente está sem água, a gente perde energia, a pele fica seca, o humor fica afetado. Quando isso vai piorando, é liberado hormônios no nosso corpo que reduz a nossa vontade de ir no banheiro, de fazer xixi. Nós produzimos menos saliva e a nossa boca fica seca. É aquela sensação ruim de boca seca, parece que está faltando alguma coisa. E uma pessoa que está com muita falta de água pode sentir tontura. Isso tudo é o cérebro lutando para te dar uma mensagem: você precisa tomar água. Se alguém interromper a ingestão de água por muito tempo, vai começar a sofrer efeitos mais graves, porque algumas coisas dentro do nosso organismo podem parar de funcionar. Se a gente não beber água por alguns dias, nós vamos ter problemas sérios, como diabetes, colesterol alto, prisão de ventre e outros. O tempo de sobrevivência de um ser humano sem água varia de 3 a 5 dias. Isso vai de acordo com cada pessoa. Mas quando a pessoa fica muito tempo sem água, ela
é submetida a um problema muito sério chamado desidratação. Pode ser um problema grave. Pode produzir consequências irreversíveis no organismo. Se for criança, então, fica mais grave ainda. É que a água do organismo não está mais suficiente para o funcionamento de tudo que ela precisa. E isso gera sintomas como boca seca, sede excessiva, dor de cabeça, cansaço intenso. E se não for tratado, gente, pode levar até a morte. Percebe? Tira a água da nossa vida. Nós não conseguimos viver sem ela. É algo vital para nós. O fato é que a gente não vive sem ela, sem a água. E a sede é um sinal de alerta, é uma mensagem. O cérebro produz uma série de reações, não somente na nossa mente, mas no nosso corpo, que afeta todo o nosso corpo para mandar essa mensagem. Você precisa reabastecer. Você precisa tomar água. Quando nós temos sede, o que a gente precisa fazer? Beba água, beber água. Parece uma resposta óbvia, mas ela tem algumas implicações na nossa vida. Eu estava pensando nisso e pensando que da mesma forma que o nosso corpo precisa da água, a nossa alma precisa de Deus. Não foi minha essa reflexão. Essa reflexão é bíblica. A Bíblia fala disso. Sem o contato com a presença de Deus nas nossas vidas, nós entramos num estado perigoso. É a desidratação da alma. E sintomas começam a aparecer. A sequidão da alma provoca uma série de reações na nossa vida, na nossa rotina, no nosso humor, na nossa espiritualidade e pode nos levar a sérias consequências. Nós podemos sofrer muito porque nós deixamos de nos reabastecer quando o corpo nos dá sinal que a nossa alma está com sede. A nossa alma está sedenta. Sabe de onde eu tirei essa reflexão? Do Salmo de número 42. Eu não sei se você conhece esse salmo, mas esse é um salmo belíssimo. E mostra alguém que parou, refletiu e escreveu uma canção exatamente sobre isso, a sequidão da alma. Olha só o que esse salmo fala e como ele expressa esse momento na vida deste poeta. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu poderei entrar para me apresentar a Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois elas me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando eu me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graça entre as multidões que festejavam. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que você está assim, tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Então conceda-me o Senhor, o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção. Essa é a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O Salmo 42 e 43, eles são um salmo só. E quando nós olhamos para salmos, tem algo muito interessante que nós precisamos pensar. Toda vez que eu leio os salmos, eu me sinto assim muito familiarizado com aquela linguagem, parece que muito próximo daquilo que aquele texto está nos falando. Sabe por quê?
Porque os salmos, eles são uma expressão muito rica da alma do ser humano quando está diante de Deus. Os salmos são uma anatomia completa da alma humana. Parece que eles funcionam como um manual para entender o nosso coração, é um raio-x da nossa alma. É um grande instrumento deixado por Deus para nos levar a momentos de reflexão profunda, mas também momentos de oração. O livro do Salmo foi o inário inspirado por Deus para a adoração pública de Israel e foi usado pelo povo de Deus durante muito tempo, até hoje. Como os salmos, eles não eram simplesmente lidos, mas eles eram cantados, eles penetravam a mente e a imaginação do povo, como só a música consegue fazer com a gente. Percebe como a música mexe com nossas emoções, com a nossa imaginação, com tudo que a gente é? Os salmos têm essa sensibilidade, esse poder. Inspirados por Deus, ele consegue mexer com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa alma. O Tim Keller, que é um pastor que eu gosto muito de ler o que ele escreve, no seu livro Os Cânticos de Jesus, um devocionário que ele escreveu junto com a sua esposa, ele diz que os salmos não são apenas uma cartilha inigualável de ensino, mas um armário de remédios para o coração. E o melhor guia possível para a vida prática. Eles são escritos para serem orados, recitados e cantados, para ser praticados, não apenas lidos. Para o Keller, introduzir os salmos nas nossas próprias orações, ou talvez introduzir as orações que nós fazemos neles, é uma forma de nos aproximarmos de Deus. É um instrumento que Deus nos deu para fazermos isso. Os salmos nos levam a agir como salmista, gente. Nós nos comprometemos com Deus por meio de pactos, promessas, esse depender dele por meio da súplica, expressão de aceitação, é busca de consolo em Deus por meio do choro, da lamentação, encontrar misericórdia de Deus por meio da confissão, do arrependimento, adquirir nova sabedoria, nova perspectiva de Deus por meio da meditação, da lembrança, da reflexão. Os Salmos, ao lado de Isaías, é o livro mais citado por Jesus no Novo Testamento e pelos apóstolos também. Orar os salmos, é juntar-se a homens e mulheres, desde a igreja primitiva, que derramam a sua alma diante de Deus. E é por isso que esse salmo é tão importante. O Salmo 42 e 43 é um salmo só. Se você ler do primeiro versículo do Salmo 42 até o final do Salmo 43, você vai perceber que existem semelhanças nele. A começar do refrão que se repete, porque estás abatido a minha alma. Esse refrão está tanto no Salmo 42 quanto no Salmo 43. Mas a temática desse salmo é uma só. Como lidar com o fato de estar abatido, desanimado e um desespero dentro do peito? Como nós podemos lidar com isso? Gente, todo mundo precisa disso. Todo mundo passa por esses tempos difíceis, esses tempos de desânimo, esses tempos de abatimento do coração, da alma, das nossas emoções. Esse talvez é um dos salmos mais belos, mais conhecidos, mais práticos e sábios sobre o que nós devemos fazer quando esses tempos difíceis eles chegam na nossa mente. Esse salmo é uma oração de lamento, gente. É aquela oração de sinceridade que expressa dor, confusão, raiva diante do horror do mundo, da vida do poeta que o escreve. E ele pede para Deus intervir, fazer alguma coisa. Elas são orações muito fortes. As orações do lamento é um derramar da alma diante de Deus, diante da situação que o salmista está passando. O pano de fundo para esse Salmo 42 é meio incerto. Ele começa com uma expressão forte falando sobre os coraitas, mas algumas pessoas até atribuem a autoria desse salmo a algum coraíta, o da tribo de Corá, que eram responsáveis pela música no templo, mas que agora de alguma forma ou está num exílio, ou está longe do templo e não pode mais estar perto de Deus. Algumas pessoas falam que alguns coraitas produziram esses dois salmos. Mas existem outras pessoas que atribuem a autoria desse salmo para Davi. Naquele momento que Davi foi perseguido ferozmente pelo rei Saul por inveja. Davi não tinha feito nada, mas agora vivia no exílio, fugindo de caverna em caverna, tentando proteger a sua vida, porque Saul queria acabar com ele.
Davi entra no desespero da alma, nesse momento de sufoco, nesse momento de desânimo, onde parece que quanto mais ele corre, mais o inimigo chega perto dele. Quanto mais ele confia em Deus, mais zombam do seu coração e da sua alma. E ele ora pedindo, Deus, intervém nessa situação, faz alguma coisa. Gente, nós não sabemos, de fato, quem escreveu esse salmo. Nós não sabemos se isso foi escrito por algum coraíta ou se foi escrito por Davi. Não tem evidência explícita no salmo, mas o fato é que esse salmo foi uma música cantada e uma música conhecida em todo Israel. Ele ultrapassou o tempo e chegou até as nossas mãos, até os dias de hoje. Sabe por quê? Para nos ensinar o que nós devemos fazer quando esse estado, a desidratação da alma, a sequidão da alma chega na nossa vida. Porque se não chegou, vai chegar. Ou talvez você já passou por esses momentos várias vezes na sua vida. Você já enfrentou situações assim várias vezes no seu dia a dia. E às vezes ficamos perdidos sem saber o que fazer. O que eu tenho que fazer quando parece que tudo está revirado e eu tenho uma sede interna, uma sede de algo que eu nem sei o que é? Eu queria chamar você para a gente pensar um pouquinho sobre o que está escrito nesse salmo, nessa música, nessa linda canção, e que hoje nós possamos cantá-la para que o nosso coração expresse isso para Deus. A primeira coisa que eu queria mostrar diante desse salmo, deste cenário, é que fica muito explícito que o poeta aqui, o salmista, ele está num estado de desidratação. Não desidratação do seu corpo, não é algo físico, mas é algo emocional, é algo espiritual. Ele está desidratado em sua alma, ele tem sede, ele está ofegante. Olha só como ele começa esse salmo e ele diz assim, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Sabe o que ele está falando? Como a corça anseia por águas, a minha alma está ofegante por ti. Ela tem sede, ela tem muita sede. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, diz o verso 2. O versículo 5 e 6 fala, por que você está assim, tão triste, minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? A minha alma está profundamente triste. Percebe isso? Existe uma palavra que está repetindo aqui com muita ênfase, muito forte. Por mais ou menos 3 vezes o autor diz que está abatido. A palavra abatido aqui ela é muito forte, é uma expressão hebraica, com um significado muito latente, que talvez o português não traduz com tanta força. Mas esse abatimento que o autor do Salmo está dizendo aqui é estar dissolvido, amassado, desmoronado, é estar destruído emocionalmente. Ela é basicamente uma metáfora para um desespero total. É um momento de desistência. Chega. Eu não aguento mais. Tem alguma coisa errada dentro de mim. Eu preciso gritar. Eu preciso falar. Eu preciso mostrar para o Senhor que esse negócio não pode ficar assim. É essa vontade desmoronada. Parece que nós não temos mais ânimo, desejo. Nós não temos vontade de fazer nada porque tem algo aqui dentro muito fora do lugar. Significa esse completo desespero. Por isso que eu falo que a palavra abatido, talvez no português, ela não traduz tudo isso, não tem toda essa força, mas é como se o salmista estivesse gritando nesses primeiros versos e no refrão dessa música dizendo assim, eu não tenho mais nada, eu não quero nem estar aqui, eu estou completamente fora de questão, eu estou exausto, eu estou dissolvido, eu tô amassado, destruído. Esse realmente é o tipo de abatimento que o Salmo está falando. Mas não é só emocional, é espiritual. Porque ele fala assim, mas eu parando e pensando, eu percebi que a minha alma tem sede, e a minha alma tem sede de uma coisa que é muito específica. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. E eu não quero dizer apenas um pouco de sede, não é isso aqui. Gente, esse pessoal sabia o que é ter sede. Esse pessoal vivia num clima árido. Eles viviam no meio do deserto. Eles estão falando sobre como os animais, os seres humanos são quando você está num calor insuportável e não tem nada para beber. Eles estão morrendo de desidratação, é uma agonia absoluta, é ofegar porque você não tem sede. A palavra ofegar aqui é ansiar de uma forma pungente e agonizante.
Ele diz, eu estou ofegante com sede do próprio Deus. Existe alguma coisa que dentro de mim que desesperadamente precisa de Deus. É uma condição espiritual. Ela deixou de ser física, deixou de ser emocional e agora é uma condição espiritual. Ou talvez, por ser uma condição espiritual, ela reflete nas nossas emoções e reflete no nosso estado físico. Vamos chamar isso de aridez espiritual, a sequidão espiritual. É a sensação de estar longe de Deus. A sensação de que Deus não está aqui, a sensação de que Deus parece até que não é real, que não é verdade. Presta atenção se a gente não vive isso várias vezes na nossa vida. Não tem aqui uma conversa de culpa. Percebe que o salmista não está virando e falando assim, Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, meu coração está longe porque eu estou em pecado, eu confesso a ti. Não, não é culpa, não é pecado que nós estamos falando aqui, é uma sede de algo que está longe. Ele fala assim, minhas lágrimas têm sido o meu alimento. O salmista está chorando, mas não porque fez alguma coisa errada. Ele está chorando porque ele está sentindo falta. Ele está chorando porque algo é a mensagem da sede. Tudo entra em colapso. Gente, a Bíblia está gritando, está falando para mim e para você que nós, seres humanos, nós precisamos de Deus tanto quanto os animais precisam de água física, tanto quanto o ser humano precisa de água física. Nós precisamos de Deus como água. Nós não conseguimos viver sem a água, assim como nós não conseguimos viver sem Deus. Quando nós não temos água fisicamente, nós ficamos atordoados, desidratados, desorientados. Se a gente fica sem uma conexão com Deus, sem a presença dele, sem a rotina com ele, sem um relacionamento profundo com ele, sabe o que acontece com a gente? Nós entramos num caos, num vazio, numa desorientação, nós ficamos sem rumo, perdidos, perplexos. Isso é muito profundo. Os cristãos sabem o que é isso. As pessoas sabem. Parece aquele negócio, eu não sinto Deus. Eu sei que Deus está ali, eu sei que Deus existe, eu sei que Deus ouve a minha oração, mas eu não sinto Ele. Pensa se essa não é uma condição de uma ausência espiritual. A metáfora da corça ofegante aqui é muito interessante, porque a corça é um animal que consegue farejar as correntes de água à distância. Nos lugares mais secos, ela suspira e ela encontra águas profundas. Esse animal está à procura de alguma coisa que é vital para ele. Ele não consegue viver sem isso. O salmista agora olha para esse animal e se compara a ele por essa busca frenética que ele tem dessa água que está em escassez. Ele suspira pelas águas porque, de alguma forma, o salmista perdeu a realidade de Deus, ele perdeu a experiência relacional, ele perdeu a presença de Deus. Ele não sente mais como se estivesse segurando em Deus. De alguma forma, Deus não é mais realidade para ele. Ele pode ter se tornado somente um conceito. Não é mais aquela presença viva. Eu nasci na igreja, eu vivi na igreja, eu caminhei na igreja há muito tempo, eu sei de Deus, sei de Jesus, sei das histórias da Bíblia, mas parece que Deus passou a ser só um conceito. Ele não é mais aquela realidade. E como resultado disso, o salmista experimenta essa sede da alma, a sequidão da alma, a sequidão espiritual. Meus irmãos, minhas irmãs, talvez eu e você temos enfrentado períodos assim, tempos assim. Nós temos experimentado momentos onde Deus, ele passa a ser um conceito, uma história. Ele passa a ser o Deus dos meus pais, o Deus da minha igreja, o Deus que eu sempre servi. Mas nós perdemos o contato com a presença e com a realidade profunda daquilo que Deus é na nossa vida. Nós começamos a ficar desorientados, confusos, perdidos. Muitos questionamentos vêm à nossa mente e nós somos tomados por um sentimento esquisito. Nós temos sede, mas nós não sabemos do quê. Nós estamos vazios, mas nós não conseguimos explicar o que significa isso. Não parece que alguma coisa está faltando, mas a gente não sabe nem pontuar o que está faltando. Momentos como esse que nós estamos vivendo agora, onde tudo se confunde,
o isolamento social, a busca frenética pelo trabalho, pela conquista, pelo poder, tensão da empresa sobre as nossas costas, o preço que tem que ser pago para produzir e apresentar resultados, tudo isso soma a uma correria que nós vivemos no nosso dia a dia. Nós não temos tempo nem para olhar no espelho e dizer o que você está sentindo, cara. O que você está sentindo? O que está aí inundando o teu coração? Porque parece que está tudo esquisito, está faltando alguma coisa, mas eu não sei dizer o quê. C.S. Lewis, ele fala uma coisa que eu acho muito bonita. Ele diz assim, ó: a maioria das pessoas, se realmente aprendesse a olhar para o seu próprio coração, saberia que deseja e deseja intensamente algo que não pode ser obtido nesse mundo. Há todos os tipos de coisas nesse mundo que se oferecem para dar a você o que você precisa, mas elas nunca cumprem as suas promessas. Os anseios que surgem em nós quando nos aproximamos pela primeira vez, pensamos em algum país estrangeiro ou abordamos algum assunto que nos excita, são anseios que nenhum casamento, nenhuma viagem, nenhum aprendizado pode realmente satisfazer. Eu não estou falando do que normalmente seria chamado de casamentos mal-sucedidos, viagens ruins e assim por diante. Eu estou falando até mesmo dos melhores possíveis. Sempre há algo que nós agarramos no primeiro momento de desejo que simplesmente desaparece da realidade. O cônjuge pode ser um bom cônjuge, o cenário está excelente, a viagem foi sensacional, acabou sendo um bom trabalho, mas aquilo que estávamos procurando nos escapou. Eu não sei se deu para entender o que C.S. Lewis está tentando nos dizer aqui, mas ele diz que nós temos sede de algo desesperado dentro do nosso peito, da nossa alma. Nós, às vezes, nem sabemos o que é isso, mas nós projetamos isso em busca nas outras coisas. Nós achamos que o nosso casamento vai saciar a nossa sede. Nós achamos que ter uma bela esposa, um bom marido, vai resolver o nosso problema desse vazio, desse sentimento esquisito de aridez dentro de nós. Nós pensamos que viajar, aproveitar a vida, ir para um lugar bonito, ter um tempo de descanso, é suficiente para nos saciar diante desse sequidão dentro de nós. Nós pensamos que a nossa carreira, os nossos diplomas, as nossas pós-graduações, os nossos conhecimentos científicos e acadêmicos, o nosso status social, a nossa rede de conectividade social, os nossos amigos, nós pensamos que tudo isso vai ser capaz de preencher, de saciar, matar a nossa sede, mas nós acabamos percebendo que não. Nós temos carreira, nós temos casamento, nós viajamos, nós temos filhos, nós vamos crescendo profissionalmente, mas parece que continuamos com sede. Parece que algo está faltando dentro de nós. É engraçado porque essas coisas, elas prometem que saciarão a nossa vida, nos trarão felicidade. Nós invertemos as prioridades da nossa vida. E quando menos percebemos, nós vemos que tudo isso não passa daquela água lamacenta, aquela água que não mata a sede, porque a gente precisa de corrente de água, água fresca. E essa água somente Deus pode nos dar. Quando nós passamos pelos desertos, nós tentamos matar a sede da alma com soluções paliativas na nossa vida. Comida demais, bebida demais, drogas, o consumismo, comprar coisas, a pornografia, o entretenimento, Netflix, redes sociais. Outros chegam até ao extremo, preferindo o suicídio, porque não consegue preencher, não consegue matar essa sede. Outros querem saciar a sede da alma, se entregando ao trabalho excessivo, achando que ocupar a mente pode satisfazer a sua alma. Outros se dopam de medicação. Nós invertemos as ordens das coisas. Nós colocamos aquelas que são secundárias como primárias. Nós deslocamos Deus para outras posições nas nossas agendas, no nosso coração. E ao fazer isso, nós sentimos sede. Ao fazer isso, nós nos desidratamos. Ao fazer isso, nós não nos reabastecemos. E sabe o que acontece conosco? Nós entramos nessa desidratação da alma, nessa sequidão profunda, nesse estado espiritual alarmante e preocupante. A Bíblia fala e nos mostra o próprio Deus dizendo isso para o povo: não façam isso, não bebam água lamacenta,
Não troque aquilo que pode saciar a sua sede por outras coisas. Em Jeremias, capítulo 2, ele fala assim: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Estão preferindo outras coisas. O John Piper fala assim, que o que torna isso tão lindo, tão crucial para nós, é que a coisa principal que o deixa sedento não é o alívio das suas circunstâncias ameaçadoras. Sabe o que deixa tão lindo o que Deus faz com a gente nesses momentos? Ele não está sedento nesse salmo, principalmente por escapar dos seus inimigos ou pela destruição deles. Não é errado querer alívio. É certo orar por isso. Às vezes é correto orar pela derrota dos nossos inimigos. Porém, mais importante do que qualquer um desses motivos é Deus por si só, por si próprio. O salmista aqui, ele não está buscando em outras coisas matar a sua sede. O salmista do Salmo 42, ele caiu na realidade que somente Deus pode preencher o seu coração. Ele não quer nada além de Deus. Ele nos leva a uma pergunta muito séria. Qual que é o nosso maior desejo? Aliviar a nossa dor ou a presença de Deus? Qual que é o seu maior desejo? A cura da sua doença, da sua enfermidade, ou Deus, a presença de Deus, a realidade de Deus na tua vida? Talvez nós não temos conseguido aquilo que nós mais queremos, porque nós não temos desejado aquilo que nós mais precisamos. Nós não conseguimos o que nós mais queremos porque nós desejamos errado. Nós não desejamos o que nós mais precisamos, e o que nós precisamos é de Deus. Aqui a grande lição é perceber que o salmista está desesperado, dizendo: eu tenho sede. Eu tenho sede e eu nunca vou ficar satisfeito se essa sede não for saciada, mas essa sede tem nome. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu preciso dele. O que eu procuro não são as glórias, o poder, as vitórias, as conquistas. Eu quero Deus. Essa é a razão porque eu estou triste. Essa é a razão porque muitas vezes eu e você, nós estamos tristes, sombrios, abatidos, infelizes, insatisfeitos. É porque nós precisamos de Deus. Nós fomos construídos para Deus. Nada mais vai nos satisfazer se nós não tivermos Deus na nossa vida, se não nos reabastecemos dele todos os dias. Às vezes, a perda dessa noção e a perda disso chega nas nossas vidas. E às vezes nós nos perdemos. Você já sentiu falta de Deus na sua vida? Você já teve sede da presença de Deus em algum momento que você enfrentou? Você já se sentiu buscando coisas que são secundárias para matar a sua sede e você não conseguiu? Como que você está se sentindo nesses dias áridos que nós estamos passando? Eu queria chamar a tua atenção porque o salmista ele tem consciência do que está acontecendo com ele. Ele fala assim: quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Quando me lembro dessas coisas eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre as multidões que festejavam. Primeira coisa que o salmista tem como consciência do porquê ele está assim é que de alguma forma os seus ritmos de adoração e comunhão foram interrompidos. Ele era alguém que estava constantemente no templo, na festa, na celebração, no culto, mas agora ele não está mais. Naquela época, o templo era a morada de Deus, era a representação da presença de Deus. O templo significava estar em conexão, estar próximo, estar em contato com Deus. Ter Deus, ter da presença de Deus é estar constantemente no templo. E de alguma forma, o ritmo de adoração, o ritmo de presença, de contato com Deus daquele salmista foi tirado da vida dele. E ele fala: sabe por que eu estou triste? Porque eu estava em contato com o Senhor, mas eu não estou mais. De alguma forma isso foi tirado da minha vida. E nós não percebemos o quanto a comunidade de fé, a igreja, o ritmo de adoração, o ritmo de oração, o ritmo da espiritualidade pode nos levar à sequidão da alma, pode nos levar a esse estado espiritual e emocional tão perigoso. Porque nós não nos realimentamos, nós não nos satisfazemos, nós não bebemos água, gente.
longe do povo de Deus e longe de Deus, nós vamos ficando cada vez mais secos. Talvez nós temos sentido isso na pele como nunca antes. Embora estejamos virtualmente conectados, nós estamos sentindo falta de estarmos juntos. E mais do que isso, algumas pessoas estão nesse momento vivendo essa sequidão de Deus porque têm sentido falta de Deus. Isso levou, esse rompimento nos ritmos de adoração do salmista, levou ele a pensar. E levou ele a perceber que ainda além disso, tinha uma tensão do ambiente externo, provocando constantemente. Porque ele fala que ele é provocado. Por que eu devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Ele está vendo que além de uma condição de estar longe da presença de Deus, ele está oprimido externamente por pessoas que zombam dele. Lembra dos amigos de Jó? Pessoas que questionam, perguntam, mas ele mesmo tem feito esses questionamentos a si. Além disso, isso tudo vem e extrapola para o físico. E ele fala, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Até os meus ossos sofrem agonia mortal. Agora ele não sente só na alma, ele não sente só nas suas emoções. Ele sente essa sequidão, essa aridez em sintomas que aparecem para fora. Ele já não come, ele perdeu o apetite. Ele fala que a lágrima dele tem sido o seu alimento. Ele não dorme. Ele está com insônia, porque ele fala que ele chora de dia e de noite. Ele não tem tempo de descanso, porque as lágrimas não param de descer. Ele fala que até os ossos dele, até o corpo dói, por causa do que ele está sentindo. Mas tudo isso começou, e ele percebe, porque ele não se alimentou, ele não bebeu água. Ele não foi até a água, a fonte das águas vivas. E agora ele está sofrendo. Percebe que estado esse salmista está? Percebe que nós podemos estar exatamente assim neste momento? Eu não sei o que você está enfrentando, nem o que você está sentindo. Mas o que eu quero te desafiar hoje é parar um pouquinho e dizer e pensar no que está passando no seu coração. Será que você tem esse sentimento? Gente, está faltando Deus na minha vida. Está faltando essa presença, esse contato de Deus na minha vida. Talvez tudo está caótico, tudo está errado. Meu casamento está em frangalhos. O meu trabalho está indo de mal a pior. A minha vida com meus filhos está tudo arruinado. Eu não consigo mais relacionar direito com os meus amigos. E talvez a causa de tudo isso é porque a fonte básica de energia, de emoção, a fonte mais básica que você precisa não está sendo reabastecida na sua vida, que é a presença de Deus. Assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Você tem sede de Deus? Você precisa responder isso. Será que em tempos como que nós estamos enfrentando, os nossos ossos estão doendo, as nossas lágrimas estão descendo, a nossa mente está tomada por ansiedade, medo, incerteza, porque talvez nós estamos sem beber a água da fonte verdadeira que é de Deus? Eu queria propor, diante desse estado, que nós pensássemos naquilo que esse salmista fez quando ele percebeu o estado que ele estava. E isso pode nos ajudar muito nessa semana a reinventarmos os nossos ritmos e a nossa rotina. Eu quero convidar você para 3 coisas que ele fez e que você pense na sua vida, e pense como está isso na sua vida, que isso eu estou chamando de beba água. Se nós estamos na sequidão e em dias difíceis e áridos, talvez o que está nos faltando é fazer um movimento de sair do nosso lugar e beber água. Nós estamos com sede, nós temos que ir até a água. A corça ela não fica parada, ela corre. Ela corre ofegante, buscando a água para saciar a sua sede. E esse é o movimento do salmista. Eu não vou ficar aqui morrendo, definhando, sedento. Chega, eu vou me levantar e eu vou atrás da água. É a água que pode me satisfazer a sede. 3 atitudes que esse salmista tem. O Salmo 42 ele não é somente um salmo de lamento. Aquela oração de uma pessoa extremamente depressiva. Ele tem isso também e nós precisamos aprender a fazer isso na nossa vida.
mas ele também é um canto daquele que busca o auxílio do Senhor, é a expectativa de alguém que tem fé em Deus. O sofredor perdeu a alegria, mas não perdeu a esperança. Perceba isso nesse salmo. Ele não somente apresenta o túnel escuro da depressão, mas ele indica o caminho para sair desse túnel, e é isso que a gente precisa prestar atenção. A primeira coisa que esse salmista faz, e eu queria dar uma dica, um conselho para todos nós, anota aí, ore mesmo quando você não estiver com vontade. Vou repetir, ore mesmo quando você não estiver com vontade. Derrame a tua alma. Olha o que ele fala no versículo 6, no 8 e no 9. A minha alma está profundamente triste, por isso eu me lembro de ti. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de noite esteja comigo a tua canção. Essa é a minha oração ao Deus que me dá vida. Eu direi ao Deus, minha rocha, por que você esqueceu de mim? Meus amigos, minhas amigas, algo que fica muito visível aqui com a atitude desse salmista é que ele está abatido, mas que ele busca por Deus. Ele busca por Deus. Ele vai até Deus, ele abre o seu coração em oração, ele rasga a sua alma diante do Pai, dizendo com sinceridade o que está passando dentro dele. A gente tem falado tanto isso aqui. Ore, gente. Rasgue o seu coração, fale para Deus o que você está sentindo. Não tenha medo de fazer isso, exponha os seus sentimentos. Ele diz, a minha alma está triste, Deus, a minha alma está abatida, por que você me abandonou? Eu vou dizer isso para o Senhor, sim, eu estou me sentindo como se o Senhor tivesse me abandonado. Nós precisamos aprender a derramar a nossa alma diante de Deus. Nós precisamos decidir dizer para Deus o que nós estamos sentindo. Sabe por quê? Isso tem que ser uma decisão, porque muitas vezes nós não vamos ter vontade de fazer isso. É muito mais do que uma vontade de falar com Deus. É uma decisão em falar com Deus. O livro dos Salmos são cheios de oração assim. O livro dos Salmos são cheios de pessoas que decidiu dizer para Deus, Deus, onde o Senhor está? Por que o Senhor não me ajuda? Por que o Senhor me abandonou? O salmista está desesperado. Ele verbaliza as suas emoções. Ele diz como se sente. Ele fala, minha alma está abatida. A minha alma sente como se o Senhor não estivesse comigo. O que está acontecendo comigo? Eu sei que o Senhor é minha rocha, eu tenho consciência disso. Eu sei que Deus é Deus. Mas por que o Senhor está longe? Presta atenção que o que ele está fazendo é uma decisão em se derramar. É uma decisão em orar. Eu gosto muito de pensar sobre isso, gente, porque a oração, ela não tem que vir do nosso coração somente quando a gente está com vontade. O Tim Keller tem um livro chamado Oração. E nesse livro ele fala assim que a oração, ela não é simplesmente uma fala jogada ao vento. A oração é um encontro com Deus. É um momento que você se move de onde você está para se encontrar com seu Criador, com seu Pai. Então não tem como você ter vontade para fazer isso sempre. Porque tem momentos que nós não temos vontade de fazer isso e nós vamos ter que nos mover para encontrar com Deus mesmo sem vontade. A oração é a maneira de desenvolver esse senso mais vívido da realidade, da presença de Deus na nossa vida, desse relacionamento compartilhado com Ele. A oração significa relacionar com Deus primeiro e depois com o resto do mundo. O mundo é visto não como um problema a ser solucionado, mas como uma realidade onde Deus está agindo. Mas nós só temos essa consciência quando nós nos movemos de onde nós estamos para esse lugar chamado oração. Nós devemos perseverar na oração como uma disciplina na nossa vida. A oração é mais que uma ação. A oração é um lugar onde nós encontramos Deus. É a oração que nos transforma. Esse lugar nos une a Deus. O objetivo desse lugar é a intimidade com o Pai. E ali você pode dizer tudo o que você está sentindo. Eu gosto muito de uma frase que o Keller fala nesse livro, que ele diz assim, ore. Ore mesmo quando você não tiver vontade. Ore até você ter vontade. Ore de forma que a oração se transforme do dever para o prazer. Ela só vai ser um prazer na sua vida. Falar com Deus só vai ser um prazer na sua vida quando você deixar de estar parado esperando esse desejo chegar e você se mover e decidir falar com seu Pai, com seu Criador. A oração tem que ser uma disciplina espiritual na nossa vida. Daniel orava 3 vezes ao dia.
Eu tenho certeza que em algum desses momentos Daniel estava ocupado. Daniel estava fazendo outras coisas. Daniel talvez estava sem vontade de falar com Deus, mas 3 vezes ao dia ele orava, ele se ajoelhava, ele voltava-se para Jerusalém e ali ele orava e falava para Deus: Deus, é assim que eu estou me sentindo, eu preciso do Senhor. Era uma disciplina espiritual na sua vida. As disciplinas espirituais têm que estar presentes na nossa vida nesse tempo de pandemia como nunca estiveram antes. Elas vão reabastecer a nossa alma da presença de Deus. E é por isso que eu tenho batido tanto nessa tecla, é por isso que eu trouxe aqui essa visão do salmista no Salmo 42 falando isso. Eu vou dizer ao Senhor, eu vou sim, eu vou constantemente estar diante de ti e vou falar para o Senhor o que eu estou sentindo. Nós precisamos de ritmo, gente. Nós precisamos de disciplina. Nós precisamos diligentemente ter um ritmo de oração na nossa vida. Se você não tem isso, você precisa buscá-lo. Você precisa ter rigor, você precisa ser radical em alguns pontos na sua vida, e esse é um deles. Se a oração é tudo isso que nós acreditamos que ela é, você precisa trazer esse ritmo para os seus dias. Qual é o ritmo da oração nos seus dias? Quantas vezes você ora no seu dia? Que tipo de oração você faz no seu dia? Existe regularidade, persistência? Existe esse ritmo sendo produzido na sua vida? Quando nós estamos começando uma atividade física, nós estamos indo para a academia, os primeiros dias são terríveis. A dor no corpo, a gente fica todo quebrado, levanta da cama como se tivesse apanhado. Mas à medida que a gente começa a levar a sério o nosso treino, mesmo nos dias que a gente não quer ir, a gente vai, porque a gente sabe que a gente precisa adquirir um ritmo, aquilo vai ficando mais leve, vai ficando prazeroso, e a gente vai começando a sentir os efeitos no nosso organismo do exercício físico. A oração precisa ter ritmo na tua vida, meu querido. Comece a fazer dela algo constante no teu dia. Quantas vezes por dia você vai orar? Quando? Onde? Como? Coloca na tua agenda. Estabeleça prioridades. Coloque alarme no seu celular. Fala, agora é hora de eu orar. Mas eu não sei o que dizer para Deus. Feche os seus olhos, vá para esse lugar e se derrame. Conte para ele o que você está sentindo, é só isso que você precisa fazer. Talvez você não precisa pedir nada, você só precisa falar para Deus: Deus, nesse exato momento, é assim que eu estou me sentindo. É isso que o salmista fez. É isso que reabasteceu a sua alma. Um segundo movimento que ele faz é que ele desafia a si mesmo sobre as suas esperanças. Sabe o que ele faz? Ele ouve, mas ele fala com o teu coração. E eu queria que você prestasse muita atenção sobre isso. Olha o versículo 11, o refrão dessa música. Por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Existem 2 movimentos muito claros do salmista aqui. Primeiro, parece que ele se coloca diante do espelho e ele pergunta para si mesmo: por que você está assim? Existe um movimento de autoconfronto aqui. Ele está fazendo uma espécie de exame da sua alma. Ele está olhando para o espelho, olhando para si mesmo, está falando consigo mesmo. Ele está dialogando consigo mesmo. Você já falou sozinho, gente? Tem muita gente que anda por aí falando sozinho, dá até assusta alguns aí no trânsito, na rua. Nesse momento é um momento de reflexão sozinho. Não é um momento só de falar, é um momento de se confrontar. É um momento de ouvir o seu coração. Tem muita gente que sabe só ouvir o seu coração. E você deve aprender a entrar dentro de si mesmo e ouvir o que eu estou sentindo. Sabe por quê? Porque a gente precisa ter contato com os nossos sentimentos, a gente precisa entender quando a gente está com raiva. O que eu estou sentindo? Parece que está tudo esquisito, não tá? A pergunta a ser feita é para si mesmo. Peraí, vem cá, para. O que eu estou sentindo? Isso é raiva, isso é medo, eu estou triste, isso é insegurança, é ansiedade. Primeira coisa, você precisa ouvir o seu coração para saber o que você está sentindo. Nós não temos tempo nem para ouvir o nosso coração e é por isso que a gente esmorece diante das nossas emoções. A gente precisa ter esse momento de olhar para nós mesmos e dizer: ok, o que eu estou sentindo? Mas ouvir o coração é fácil. A gente, hora ou outra, escuta ele gritando dentro da gente. Por exemplo, sempre que você acorda, vem pensamentos na sua mente. Você geralmente não traz eles à mente, você não força, você não busca ele de lugar nenhum, ele simplesmente vem e começa a falar com a gente.
Ele traz de volta os problemas de ontem, ele traz de volta a tristeza de ontem. Quando a gente acorda, esses pensamentos começam a gritar dentro da gente. Parece que alguém está falando, ó, não esquece não que você está triste, não esquece não que você está abatido, não esquece não que você está mal. Eu sei, é o nosso eu falando com a gente. Sabe o que o salmista fez? O salmista ouviu o eu dele, mas ao mesmo tempo, ele faz um segundo movimento. Ele olha para o espelho e começa a falar com o seu coração. E ele olha para o espelho, olha para o seu coração, olha para a sua alma e peraí, por que você está triste? Por que você está abatida desse jeito? Ele não está falando com Deus aqui, gente, ele está falando com ele mesmo. Ele está falando com a alma dele. Por que você está desse jeito? Deixa eu bater um papo com você aqui. Qual é o motivo que te levou a ficar desse jeito? Tá bom, eu já entendi. Você está ansioso. Mas por que você está ansioso? Eu já entendi, você está com medo. Mas por quê? Qual é a razão desse medo? Ele começa a perguntar para o seu coração, por que você está assim? Ele não está se controlando. Gente, a gente não consegue controlar os nossos sentimentos. A gente pode até tentar acalmá-los um pouco, mas controlar, não. Não tem jeito de eu virar para mim mesmo e falar assim, Leandro, para de se sentir mal, e de repente parou. Não é assim que funciona. Primeiro eu preciso saber o que eu estou sentindo. Depois, eu preciso questionar o que eu estou sentindo. O que isso significa? Por que eu estou assim? Por que você está assim, Leandro? E sabe o que mais me deixa, assim, influenciado por esse salmista? É que depois de ouvir o seu coração, ele fala com o seu coração. E depois que ele fala para o seu coração, questionando o que está acontecendo ali, ele manda no seu coração, ele prega para o seu coração, ele diz para o seu coração uma ordem. Ele fala assim, vem cá, muda a sua esperança. Talvez o que você está sentindo aí é porque você está colocando a sua esperança no lugar errado. Então, espera em Deus. Começa a olhar para Deus. Começa a virar os seus olhos para Deus. Sabe o que está acontecendo? Você esqueceu de Deus na sua vida. Tá vendo que é um confronto? Ele não está pedindo informação, ele está mandando. Ele está fazendo uma afirmação. Ele está tentando chegar com os seus sentimentos e com a sua alma em um lugar. Ele está falando assim, onde eu tenho colocado a minha esperança? Eu preciso voltar a minha esperança para o lugar certo. Eu preciso voltar a minha esperança para Deus. Porque a sequidão pode estar vindo do fato de eu estar colocando a minha esperança em algo que me decepciona. A sequidão espiritual, gente, revela amores desordenados no nosso coração, falsas esperanças. A sequidão espiritual é um sintoma daquilo que está dentro da gente, daquilo que está sendo causado dentro do nosso coração. Nós estamos secos porque a nossa esperança está sendo direcionada para outro lugar. Desafia você mesmo com as suas esperanças. Pergunte para a sua alma e para o seu coração. Você realmente confia em Deus? Você espera somente nele? Confronte as suas emoções, mas não desista de lutar. Porque o poeta estava lutando. O poeta não ficou no seu lugar. Ele não simplesmente desmaiou. Ele não está como Elias debaixo do zimbro, desmaiado, cansado, falando, não vou morrer, eu não quero levantar daqui. O poeta do Salmo 42, ele está dizendo para Deus, eu não vou ficar parado aqui. Eu vou correr como uma corça, porque eu vou achar as águas. Por que você está assim? Parece que Deus espera de nós uma resposta racional, uma cooperação que reflita os recursos que Ele nos dotou. A nossa dependência de Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Nós precisamos lutar contra isso que nós estamos sentindo. E a primeira forma de lutar é ir para esse lugar chamado oração e nos derramar com ritmos na nossa vida. Nós precisamos ter ritmo de oração para nos derramar diante de Deus. A segunda forma de lutar contra isso que nós estamos passando, essa sequidão da alma, é nós definitivamente pararmos para olhar para a nossa alma, ouvir o nosso coração e depois de dizer para ele, volta para o lugar. Você precisa aprender a pregar para o seu coração. Nós precisamos ter um confronto sério com a gente mesmo, principalmente em momentos como esse na nossa vida. Você já fez isso? Você já fez isso de confrontar a você mesmo nesses momentos, dizer para você mesmo, por que você está sentindo isso? O que eu estou sentindo para começar? E por que eu estou sentindo isso? Percebe? Isso é muito importante. E para a gente concluir, o terceiro movimento desse salmista é expresso no versículo 8, mas também lá no versículo 11. Ele fala o seguinte, conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia,
De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Então, olha o que ele fala no versículo 5 e 11. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Sabe o que o salmista está fazendo aqui? Agora ele está trazendo para dentro do seu coração e recompondo o seu coração com um amor incondicional de Deus. Ele está se realimentando, mas realimentando, sabe do quê? Da fé, do amor e da esperança. Ele meditou no seu próprio eu, mas à medida que o salmo avançou, ele fala, eu sei que ainda vou louvar, eu sei, eu estou nesse estado, mas eu ainda vou chegar a ter Deus de novo na minha vida. Ele tem uma previsão de mudança, ele olha para o futuro, mas ele coloca a sua esperança na presença de Deus. Esse salmista, ele está olhando para a vida dele e lembrando da história dele, lembrando de Deus na história dele, do fiel amor, da bondade, da fidelidade de Deus na história da sua vida. Ele está fazendo isso porque ele sabe que nada além de Deus pode mudar a situação de como ele está. Nada além de Deus pode transformar a vida dele. Gente, lembra daquele versículo, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Sabe o que esse salmista está fazendo? Ele está trazendo para o seu coração e para a tua mente aquilo que pode enchê-lo de esperança, da esperança viva que ele tem. Então, o terceiro movimento aqui é você perceber que você precisa olhar para onde você está, mas olhar para frente e dizer, eu vou louvar a Deus. Eu sei que agora eu estou seco, eu estou árido, eu estou esquisito, eu estou triste, eu estou estranho nas minhas emoções, mas Senhor, eu ainda vou te louvar. Eu quero me lembrar todos os dias do que o Senhor é e do que o Senhor fez por mim. Sabe por quê? Porque eu vou te louvar. Eu vou te louvar. Traga para o teu coração aquilo que pode te dar esperança. Gente, não mergulhe na nostalgia dos nossos pensamentos, porque às vezes nós só ouvimos o nosso coração. Nós ouvimos o que ele tem para nos dizer, nós ouvimos aquilo que ele tem para nos acusar, nós ouvimos aquilo que ele está falando com a gente, mas nós não fazemos o movimento de pregar para o coração e trazer para o nosso coração a esperança daquele que pode nos encher e transformar a nossa vida. Cada pensamento de tristeza no nosso coração e na nossa alma precisa ser preenchido com um pensamento sobre a graça e o amor de Deus. E agora presta atenção no que eu vou te dizer. Isso não é natural, então nós precisamos lutar contra isso. Quando vier coisas no seu coração e na tua mente que te enche de tristeza, que te joga para longe de Deus, sabe o que você tem que fazer? Você precisa abrir a palavra dele, você precisa olhar para a tua vida, você precisa fazer um movimento contrário e encher o seu coração e a sua vida de palavras de Deus que te tragam ânimo, força, que te revitalizem para enfrentar o que você está enfrentando. Você precisa expressar a sua sede de Deus e se encher de Deus. Deixe-se ser cheio por Deus. O bonito da atitude do salmista é que ele não está sedento pelo alívio das circunstâncias que os ameaçam. Ele não está pedindo, mata meu inimigo, esses caras que estão zombando de mim, Senhor, acaba com eles. Senhor, eu quero que eles morram, eu não estou dando conta mais. Se isso for o que você está sentindo, cara, fala para Deus. Mas não é isso que o salmista está falando. O salmista está dizendo assim, Deus, eu estou precisando de uma coisa, e é o Senhor. Eu preciso do Senhor, eu quero mais do Senhor, eu preciso da tua presença, porque quando eu tenho a tua presença, eu tenho tudo o que eu preciso. E eu quero ficar satisfeito com o Senhor, com a presença do Senhor. Eu me lembro daquela passagem de Jesus, ali quando ele encontra com aquela mulher samaritana. E aquela mulher encontra ele e ela fala para ele, Senhor, como que o Senhor está me pedindo água? Como que você vai tirar água desse poço? E Jesus olha para aquela mulher e fala assim, não, você não está entendendo. A água que você procura, que você busca, essa você bebe e amanhã você tem sede. Talvez o dinheiro, o sexo, o poder, a influência, a fama, essa água que a gente busca para saciar a nossa sede, a gente bebe, mas amanhã eu tenho sede de novo. Eu estou sempre com sede e eu tenho que buscar mais, e isso vira um ciclo vicioso na minha vida. Jesus falou para aquela mulher o seguinte, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A água que eu lhe der vai saciar a sua sede. E a água que Jesus nos dá
é a presença dele na nossa vida. Por isso, nós temos que aprender. Nós temos que aprender com isso que Jesus disse. Você está com sede? Sede do quê? Se você está passando por esse deserto árido, talvez a tua sede é uma sede de Deus. E você precisa ter ritmo de oração na sua vida. Você precisa olhar para o teu coração e ter um papo sério com ele, perguntando o que você está sentindo, por que você está assim. Põe a tua esperança no lugar certo. E por fim, encher-se, encharcar-se do amor de Deus, da graça de Deus, dos pensamentos de Deus, para que você consiga passar por esse deserto na sua vida. Eu queria que você pensasse aí, na sua casa, eu queria que você pensasse aí agora onde você está. Nessas 4 coisas que eu coloquei aqui para a gente refletir e praticar. O que é para você ter sede de Deus? Você deseja Deus assim como a água na prática da sua vida? Segundo, estabeleça um ritmo de oração. Quem sabe você possa usar os salmos para orar todo dia. Um salmo por dia. Você faz aquele salmo a sua oração e você pergunta para o salmo quanto da tua oração está nele. Um salmo por dia. São 150 dias de oração com os salmos. Ritmo de oração. Cultive o autoconfronto, gente. Quem sabe você possa fazer um diário das suas emoções. O que eu estou me sentindo hoje? Escreve isso numa mensagem, num bloco de notas, deixa ali guardado, vai escrevendo isso para você perceber como é a dinâmica do teu coração, mas sempre traga a esperança, traga a memória, aquilo que pode te dar esperança. Que Deus abençoe muito a sua vida e que Deus possa fortalecer o seu coração nesses momentos de sede, nesses momentos desérticos, nesses momentos áridos, mas que a presença dele, a presença de Deus, seja a água viva que sacia toda a nossa sede. Em nome de Jesus. Caminho